que muda com o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, Grace? Essa é uma medida um pouco mais severa das que nós falamos nos nossos episódios anteriores e possibilita a redução da jornada e do salário dos funcionários em percentuais correspondentes. Você sugere para o funcionário alguma outra medida para ele se proteger depois dessa fase de pandemia? O Programa Avançar apresenta soluções para ajudar as empresas a se adaptarem ao novo cenário mundial. Bem-vindo ao Coronavírus, Redução Salarial e Redução de Jornada. Neste episódio, você terá a companhia de Emanuele Magno, recebendo Graciela Mazzetti. Bom, acho que é seguro dizer que ninguém havia se preparado para uma situação de pandemia global, certo? Quando a gente precisa desenvolver um contrato, a gente vê aquele monte de cláusulas prevendo os mais diversos cenários. E se você não é advogado, muito provavelmente fica pensando, para que escrever tudo isso? É óbvio que essa situação não vai acontecer. Pois é, vou te dizer uma coisa. Nossos avós estavam corretos quando eles diziam que o seguro morreu de velho. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Programa Avançar, trazendo para você informação de qualidade para te ajudar a encontrar as melhores soluções para o seu negócio, especialmente nesse momento tão delicado da nossa economia. Meu nome é Emanuele Magno, sou do segmento Pessoa Jurídica do Banco Santander e irei acompanhar você por essa série de podcasts que vão te ajudar a compreender o cenário atual para que você encontre alternativas para se adaptar e seguir em frente. Lembra que eu falei sobre os contratos e que a gente pode achar um exagero prever cenários tão drásticos quando precisamos firmar um acordo, seja ele de qualquer natureza? Pois bem, para contratos de trabalho também é necessário adaptar velhas regras às novas realidades, caso eles não tenham sido previstos no momento da elaboração do contrato. Foi o que houve com a medida provisória 936, que precisou estabelecer medidas complementares à legislação trabalhista. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, contando de novo com a parceria com a companhia da Graciela Mazzetti, consultora jurídica do Banco Santander. Graciela, obrigada de novo pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Manu, fico muito feliz em participar. Grace, eu citei aqui uma outra medida provisória, a 936. Por favor, conta pra gente o que ela significa. A MP 936 foi publicada muito recentemente, no dia 1º de abril, isso não é mentira, e ela trouxe o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, ou seja, trouxe medidas complementares de socorro para as empresas com o objetivo de preservar o emprego e a renda neste momento de calamidade e crise econômica que estamos vivendo. Super importante. Então eu quero agora que você entre com a prática sobre essa MP, né? O que muda com o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, Grace? Então, Manu, a MP traz a possibilidade de redução da jornada, com a consequente redução do salário do funcionário proporcionalmente, bem como a suspensão temporária do contrato de trabalho, mediante algumas contrapartidas pelo governo. Nesse episódio, vamos falar um pouco sobre a redução da jornada, que possibilita, então, a redução do salário. Essa é uma medida um pouco mais severa das que nós falamos nos nossos episódios anteriores e possibilita a redução da jornada e do salário dos funcionários em percentuais correspondentes a 25%, 50% e 70%. Em contrapartida, os empregados farão jus a um benefício emergencial de preservação de emprego e renda, que será pago pelo Ministério da Economia, tendo como base o valor da parcela do seguro-desemprego que o funcionário teria direito. Vamos às regras. Deve ser realizado mediante acordo individual escrito entre empregado e empregador, ou mediante acordo coletivo, dependendo do salário e percentual de redução. Se for uma redução de 25% da jornada e do salário correspondente, ele pode ser aplicado a todos os funcionários mediante acordo individual, não tendo outra regra. Se, no entanto, a empresa decidir aplicar uma redução de jornada de 50% ou de 70%, com a redução correspondente no salário, nos mesmos percentuais, ela pode ser feita mediante acordo individual com seus funcionários que recebem salário igual
ou inferior a R$ 3.135, ou com aqueles que recebem mais de 2 tetos do regime geral da Previdência Social, que hoje gira em torno de R$ 12.200, e que ainda possuam curso superior, que é o que nós conhecemos como hipersuficiente desde a reforma trabalhista que aconteceu em 2017. Para os demais funcionários que não se enquadram nessas regras, é necessário acordo coletivo para a redução correspondente a 50% ou 70% da jornada e do salário. Então, nessas hipóteses, precisa envolver o sindicato da categoria. O prazo máximo de redução é de 90 dias e se aplica exclusivamente neste período de calamidade pública. Também é importante mencionar aqui para você que, feita essa alteração contratual com a redução da jornada e a correspondente redução do salário, o empregado terá uma garantia provisória no emprego durante este período de redução e após o restabelecimento da jornada normal. Por exemplo, se você reduziu a jornada e o salário do funcionário por 2 meses, ele terá a garantia de emprego durante estes 2 meses e por mais 2 meses quando voltar ao contrato normal, totalizando assim uma estabilidade de 4 meses nessa hipótese. Mais um ponto. O empregador deverá informar o Ministério da Economia e o sindicato sobre a realização deste acordo no prazo máximo de 10 dias a partir da celebração deste contrato. Bom, Grace, vários detalhes importantes dentro dessa medida provisória de 1º de abril de 2020. Então, a gente falou aqui sobre a redução da jornada e a consequente redução salarial proporcional a essa redução, que traz deveres para esse empregador, no meu ponto de vista, resguarda direitos, né? Então, quando você finaliza dizendo que o funcionário tem esse período de redução de contrato de jornada do trabalho como um período de estabilidade. Então, se ele teve esse período por 2 meses, quando ele retomar as atividades, ele vai ter mais 2 meses, né, de estabilidade, me parece aí uma forma equilibrada de buscar uma segurança também para esse funcionário, né? Para além de conhecer estas regras, porque acho que isso é importante tanto para o empregador quanto para o empregado, né? Você sugere para o funcionário alguma outra medida para ele se proteger depois dessa fase de pandemia? Vai ser possível a gente retomar os antigos contratos de trabalho, né? Voltar a ter 100% do tempo trabalhado com 100% do salário, por exemplo? Essa redução ela não pode ser prorrogada por período superior a 90 dias. É uma estratégia específica para esse momento delicado, dá um fôlego para o empregador e mesmo assim ele traz uma segurança para o empregado que também não fica desassistido porque o governo vai manter o pagamento de um benefício proporcional. Então, com o pagamento desse benefício pelo governo proporcional ao valor da redução e do seguro-desemprego e com a estabilidade provisória, o funcionário ele não está desamparado. Então, essa é uma forma de ajudar não só o empregador como os funcionários que estão nessa situação. Bacana, muito esclarecedor e muito importante conhecer mais a fundo a medida provisória 936, tanto do ponto de vista do empresário quanto do ponto de vista do empregado. Graça, o próximo episódio vai encerrar essa série de podcasts sobre as medidas trabalhistas nesse período de calamidade pública. A gente falou nesse episódio sobre a possibilidade de redução temporária de salário e jornada de trabalho, mas ainda existe a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio. Sim, Manu, são tantos assuntos, tantas oportunidades, por isso que é super importante que o empregador ele conheça essas oportunidades, ele dialogue com seus funcionários, ele conheça e entenda do seu próprio negócio e do que melhor beneficia ele neste momento, né? Porque é importante que os negócios eles consigam prosperar, se não agora, mas no momento breve, né? Então vamos falar no próximo episódio. Ótimo, então aqui a gente encerra o 5º episódio dessa série de podcast sobre as medidas trabalhistas. A Grace vai continuar com a gente, ainda bem, tô tendo um aulão aqui. Obrigada, Grace, de novo pela sua participação e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!